A paz do Senhor Jesus, amém? Agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Graças a Deus, estou aqui para trazer a santa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi dias de tribulação que o diabo trabalhou para nem estar nesse culto aqui hoje, mas Deus deu graça e trouxe, né? Irmãos, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 7. Do versículo 1 ao 10. 2 Reis, capítulo 7, do versículo 1 ao 10. 2 Reis, capítulo 7, do versículo 1 ao 10. A palavra de Deus, irmãos, nos diz assim: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um círculo, e 2 medidas de cevada por um círculo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entrarmos na cidade, há fome na cidade, e vamos morrer aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e dermos conosco no arraial dos assírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E se levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fez ouvir no arraial dos sírios ruído de carro e ruído de cavalo, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e o rei dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, seus cavalos, seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestes, e foram e esconderam. Então voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e esconderam de novo. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algo mal nos sobreverá, pelo que agora vamos e anunciamos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos sírios, eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. Amém? Tomam seus assentos com a palavra de Deus aberta, irmãos. Esse é um texto pouco pregado, eu particularmente nunca vi ninguém ministrar ele, mas é um texto cheio de riquezas para nós hoje em dia, irmãos. Essa passagem bíblica ela é muito rica de ensinos, e o destaque aqui do contexto dessa palavra é o profeta Eliseu, homem de Deus que assumiu o lugar do profeta Elias. O contexto desse versículo foi um tempo difícil para Israel, irmão. Aqui a tribo de Israel estava ao norte e a tribo de Judá ao sul, estavam divididas. E nessa época aqui específica, irmão, Israel chegou numa situação feia. E por que chegou nessa situação? Porque saíram dos caminhos do Senhor. Porque deixaram a fonte de água viva. Porque deixaram o verdadeiro caminho. Deixaram o grande eu sou. Deixaram aquele Deus que os chamou, que os libertou da terra do Egito. Deu casas que eles não construíram. Deu veste, cuidou daquele povo e eles retornaram para trás. Abandonaram o Deus de Israel. Para você ter ideia, o cenário, a situação que estava ali Israel, irmãos. Primeira coisa, as pessoas estavam comendo
a cabeça de animais que era considerado impuro, irmão. Cabeça de jumento era um animal extremamente impuro para ser comido pelo povo de Israel. Segundo, as pessoas estavam comendo esterco de pombo, fezes, irmãos. Não tinha mais comida. Como é que funcionava a guerra naquela época? As cidades, grandes cidades, tinham muros bem altos. Então, quando vinha um exército mais forte do que a da cidade, cercava eles. A comida que tivesse estaria ali dentro. Então, uma hora ia acabar. Então, o povo estava com fome. O povo não tinha mais o que comer. Acabou o mantimento. Eles faziam isso para forçar o povo a se revoltar contra o rei. Era crise. É semelhante hoje em dia, no nosso mundo, o país, igual nós estamos prestes a passar uma situação feia. Se essa situação agora, no mês de agosto, for aprovado, vai entrar em crise no nosso país. Mas essa situação aqui estava feia, estava extremo. Outro ponto, as mulheres e os homens estavam comendo os próprios filhos, irmão. Estava tendo canibalismo. O povo de Deus. Talvez não escandaliza, não. Isso aqui está na Bíblia, irmãos. Canibalismo. Deus permitiu uma mulher pegar um bebezinho, matar, comê-lo, e depois ia comer o filho da outra. Não tinha comida, acabou. As pessoas estavam virando zumbi. A situação estava extrema. E no meio desse contexto, o rei Jorão vai atrás de Eliseu para matá-lo, pois acreditava que ele tinha culpa pela situação que estava em Israel. E antes de o rei chegar até Eliseu, irmão, Deus avisa Eliseu que o rei estava indo até ele. Jorão era filho de Acabe de Jezabel. Seus pais foram extremamente ímpios, pessoas imorais, que levou o povo a se afastar de Deus. Israel estava vivendo essa miséria, irmão, porque se apostatou da fé. Veio sobre Israel aquilo que Moisés falou em Deuteronômio capítulo 28. Se vocês me obedecerem, terão bênçãos. Mas se vocês não me obedecer, serão amaldiçoados. Então estava se cumprindo naquele povo isso, irmão. E aqui no versículo 1, começando, nós vamos ver uma promessa inesperada. Coloco nesse versículo aqui. E o tema dessa mensagem aqui é compartilhe o pão. Você vai entender o porquê. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Num contexto de desespero, num contexto de fome, num contexto de miséria, onde a pessoa olhava para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, não tinha saída nenhuma, vem uma promessa inesperada. Eliseu vem com uma voz profética em meio à crise, irmão. Eliseu se coloca de pé, o profeta de Deus declara uma promessa surpreendente, irmão. Fartura de alimento em menos de 24 horas. Olha o que o texto diz. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo. Isso quer dizer, em menos de 24 horas, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, a porta de Samaria. Temos que entender que aqui a palavra não foi de Eliseu. Foi a palavra do Senhor. Eliseu se coloca e diz, ouvi a palavra do Senhor. O Espírito Santo ouviu Eliseu. E uma situação, irmão, que ali estava muitas vozes de desespero, estava tendo. A voz do rei, a voz da fome, a voz da morte, mas Eliseu se coloca de pé e diz, pare tudo e escute o que Deus tem a dizer. Ouvi a palavra do Senhor. E aqui ficou a lição, né, irmão? Isaías 55, 10, 11 diz, porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, mas regam a terra e faz produzir, brotar e dar semente ao semeador e pão ao que comer, assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu enviei, irmão. Promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Eu tenho isso dentro de mim. O que Deus já prometeu para mim já se cumpriu. E tem coisas que ainda não se cumpriu, mas eu creio que se foi Deus que falou, vai se cumprir. Na tua vida também, na nossa vida também, irmão. Tem uma geração hoje aí, cética, incrédula, que não acredita mais que Deus fala na terra. Que não acredita mais em milagre. Que não acredita mais no poder de Deus. É uma geração que vai se esfriar, que vai sair da presença do Senhor. Porque o mesmo Espírito que operou ontem, opera hoje, opera amanhã e operará, irmãos. Deus ainda habita no meio da igreja. Então Eliseu se coloca do pé, né? Ouvi a palavra do Senhor. Aí Eliseu diz, irmão, a dimensão do milagre. Uma medida de farinha haverá por um círculo, e 2 medidas de cevada por um círculo.
Quando a gente lê isso aqui e não olha o capítulo anterior, passa despercebida a dimensão do milagre. Porque uma medida de farinha, irmão, significa 7 litros de farinha. Eliseu diz, haverá por um círculo. Um círculo, na época, era apenas 11 gramas de prata. Só que na fome, no capítulo 6, quando a gente olha para lá, a gente se depara com a situação. Porque segundo o Reis 6:25 diz, ó, o cerco durou tanto que causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 ciclos de prata. Lixo, coisa que não tinha valor, estava valendo 80 ciclos de prata. Tinha condição, tinha dinheiro, tinha finanças, tinha ouro, tinha prata, mas não tinha comida. Então, o que tinha para comer, valorizou. E uma caneca de esterco de pombo por 5 ciclos de prata. Isso é o cenário da fome, é o cenário da morte. Mas no cenário de Deus, irmão, uma medida de farinha, 7 litros da melhor farinha, quando você pega o hebraico, melhor farinha por 11 gramas de prata. Aí Deus continua, aí 2 medidas de cevada, o que é isso? Uma farinha inferior, 14 litros por apenas 11 gramas de prata. Olha Deus mudando o cenário. Olha Deus fazendo 360 graus. Aí Deus não para não. Pela boca de Eliseu, a porta de Samaria. A porta significava local de economia, finança. A economia seria restabelecida. Mas como isso em 24 horas, menos de 24 horas? Se é Deus que falou, Deus cumpre. Eu tenho meu testemunho, estava desempregado, 5 meses desempregado, não tinha um real para comprar uma camisa. Minha esposa estava segurando as broncas em casa, procurava emprego, não conseguia achar. Mas eu estava pregando a palavra na rua, evangelizando, entregando folheto. Daqui a pouco veio um senhorzinho, pegou o folheto da minha mão, caminhou mais ou menos até na porta, parou. Ele voltou, ele falou, ei homem, não te conheço, mas assim diz o Senhor. Tu está desempregado hoje, uma marca de hoje, em menos de 30 dias, uma grande empresa vai te ligar. Tu vai entrar, vai ser reconhecido e valorizado lá dentro. Irmão, faltando um dia para 30 dias, minha amada está ali, ela não deixa mentir, faltando um dia, estava tomando café na minha casa, o telefone toca. Senhor Cleber, tem uma vaga na área da qualidade para você. Na hora o Espírito Santo falou, eu estou cumprindo, é eu, a minha palavra, é minha palavra, é minha palavra, se eu falei, não volta atrás. Se é Deus que fala, Deus cumpre, meus irmãos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para mudar de ideia. Se ele falou, vai acontecer. E aqui, irmão, fica uma lição. Que eu vi essa frase no filme, O Fazendeiro e Deus. Assiste para você ver. Olha o que ele diz. A condição para um milagre normal, é a dificuldade. Mas a condição para um grande milagre é a impossibilidade. Não vai existir milagre se não tiver algo impossível, irmão. Tem que ter algo impossível. Porque Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Deus vai criar uma situação que você vai olhar para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Não tem saída, Deus. É o Senhor. Aí Deus chega e faz. Para ninguém botar defeito e falar que foi o homem que fez. Porque Ele é Deus para cumprir. Deus profetizou. Aí entra o versículo 2. Aqui entra a anatomia da incredulidade do oficial do rei, irmão. Olha esse homem. Porém, um capitão ouviu a promessa. E saiu os incrédulos no nosso redor, irmãos. Em cuja mão o rei Jorão se encostava. Respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que se o Senhor fizesse janelas no céu, poderia fazer isso? E ele disse, eis que verás com os teus olhos, porém dirá, tu não vai comer, homem. Não vai comer. Esse capitão aqui deve ter esquecido que aquele Deus ali cuidou de mais de 1 milhão de pessoas no deserto. A Bíblia diz que de dia a nuvem protegia, de noite a coluna de fogo, água da rocha, comida, carne caindo do céu para o povo, o pão aparecia, a roupa não envelhecia, o sapato crescia, a roupa crescia junto. Deus cuidou daquele povo. Será que Ele não vai cuidar da minha, da tua família? O texto diz, porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, a identidade do incrédulo é revelada, irmão. Isso é importante, irmão. Por quê? Pois ele não era um cidadão qualquer, faminto.
Ele era o braço direito do rei. Ele cuidava ali das contas do império, do reino, de tudo. Então, ele é o calculista, aquele das contas. Ele olhou, mas isso não existe, não tem como. Não tem saída, acabou. A sua posição fazia ele confiar no que os olhos dele via. Ele representa a sabedoria do mundo, irmão, que muitas vezes se opõe a Deus. Onde é que entra? 1 Coríntios 1:25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. O oficial do rei representa a incredulidade humana diante da promessa de Deus. A mente limitada pela realidade presente pode questionar a possibilidade do milagre. A Bíblia mesmo diz, irmão, que o homem carnal não discerne o poder de Deus. 1 Coríntios 2:14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Muitas vezes nós podemos até duvidar, irmãos, das promessas de Deus na nossa vida. E a falta de fé impede as pessoas de contemplar a glória de Deus. Hebreus 11:6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoado dos que o buscam. E tem uma frase do Augusto Nicodemos, aquele pregador reformado, que é muito interessante, porque é difícil, irmão, a gente crer quando não está vendo nada. Ele diz assim, ó, o grande desafio da fé é você continuar crendo sem sentir, sem ver, sem experimentar, ainda dando tudo errado, mas mesmo assim você crê. A fé é assim, irmão. É não ter nenhuma possibilidade, não ter nenhuma saída, mas a palavra, se foi o Senhor que falou, se foi Deus que prometeu, Deus é fiel para cumprir, ele não volta atrás, irmão, não volta. Esse capitão, irmão, infelizmente ele morreu conforme a palavra de Deus. No dia do milagre foi atropelado pelo povo, ele viu com os olhos o milagre, mas não desfrutou dele. Devemos ouvir o que Jesus disse a Tomé. Não seja incrédulos, mas crente. João 20:27. No versículo 3, segundo Reis 7:3, o texto diz, ó, a providência aqui veio dos improváveis. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? 4 leprosos. Aqueles leprosos ali, irmãos, eram os improváveis. Ninguém imaginou que ele seria a porta-voz do milagre. Rejeitado pelo povo. O povo ali, quando tinha comida, fartura, não queria chegar perto deles, porque a lepra naquela época ali afastava você de tudo. Trazia dificuldades comuns que a lepra trazia. Exclusão social e religiosa. Não tinha como eles entrar no templo, adorar a Deus. Pobreza extrema, não podiam trabalhar, dependiam de esmola. Sofrimento físico, a doença em si causava deformações na pele, cheiro ruim. E fora a carga mental, né, psicológica. Imagina, você tem que dormir no meio do nada, no meio de caverna. Corria perigo para algum bicho da época comer eles. Então, irmão, não tinha vida, não tinha expectativa nenhuma. Mas Deus usou esse que ninguém dava nada para salvar uma cidade com mais, vamos chutar aí, mais de 40, 50 mil pessoas. Provavelmente tinha naquela cidade. Na perspectiva humana, esses 4 leprosos eram os menos prováveis, irmão. Existe uma frase de Charles Spurgeon que diz assim, ó, os mais rejeitados entre os homens são muitas vezes os mais amados do Senhor. E essa frase aqui do Charles Spurgeon, ela tem até base bíblica, porque vemos que Davi foi rejeitado por toda a sua família. Mas Deus o amou e fez ele um grande rei. José, rejeitado pelos seus irmãos. Ninguém botava fé no sonho que José teve, que foi dado por Deus. Mas Deus usou ele grandemente. Então, cuidado com quem você tem rejeitado, porque talvez pode ser através dele que vai vir a tua bênção para a tua vida. Cuidado. Versículo 4, segundo Reis 7:4. Se dissermos, eles falando os leprosos, olha só, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos ao arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, morreremos.
a iniciativa em meu desespero. A famosa frase, se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Ele não tinha saída. Ele falou, não tem saída mais para nós. Se nós ficar aqui, morre. Se nós entrar, vamos morrer. Então vamos arriscar com o inimigo. Só que aí, irmãos, a fala do leproso é uma lógica nascida no desespero. Opção A, entrar na cidade e morrer. Opção B, ficar onde está e morrer. E a C, que tinha uma luz de esperança. E eles foram na única luz de esperança que tinha. E essa terceira opção, embora arriscada, era a única que quebrava o círculo da morte. E algo que chama a atenção no desespero do leproso é que muitas das vezes nós só chegamos aos propósitos de Deus, irmão, através do sofrimento. Tem gente que só vai chegar no propósito do Senhor por sofrimento. Tem o testemunho do sogro do meu irmão. Ele começou a ir para a igreja, parou de beber com um acidente de carro. Aí continuava com um cigarrinho na boca, fumando. Não queria parar de fumar. Nós falávamos, para de fumar, rapaz. Não tem nada a ver não. Certo dia, acordou com isso aqui cheio aqui. Parecia cachumba, mas não era. Foi no médico, tirou, acho que foi quase 1 litro de pus, irmãos. A garganta, o médico já veio com atestado de óbito na mão para ele. Falou, se você for continuar fumando, pode assinar. Porque eu vi gente com pouquinha coisa morrer disso aí. Você não morreu ainda. Aí parou de fumar. Então, fica uma lição. Tem gente que só vai chegar no propósito de Deus pela dor, irmão. Se você não quer vir pelo amor, Deus cria a situação. Se a tua alma é para ser salva, se você é um filho da salvação, Deus cria a situaçãozinha, te ajuda a parar com o pecado. Você não está conseguindo parar com o pecado, não? Espera Deus chegar, botar a mão, você para rapidinho com o pecado. Deus ajuda, meus irmãos. Só que o modo de Deus trabalhar dói. O ai é grande. No versículo 5, 2 Reis 7, 5 ao 7, a descoberta da salvação. E levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fez ouvir no arraial dos Círios ruído de carro, ruído de cavalo, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós, o rei dos Heteus e o rei dos Egípcios, para vir contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo da noite, e deixaram suas tendas, seus cavalos, seu jumento, o arraial como estava, e fugiram para salvar sua vida. O texto não diz, mas irmão, pelo costume da época, é possível que esse exército aqui estava parado ali quase há 1 ano. Cercado, tinha muito mantimento, ouro, prata, tudo que para uma cidade ter o que comer. Era um grande exército. E aqui, irmão, nós vemos a lição. Primeiro, Deus age nos bastidores, antes do nosso primeiro passo. Enquanto os leprosos estavam discutindo, estamos mortos, vamos morrer, Deus já estava com o plano estabelecido, vai morrer nada, eu já tenho preparado. Então Deus age nos bastidores, não é no nosso desespero, não é no nosso tempo, é no tempo dele. Segundo, nosso passo de fé não cria vitória, só descobre o que já está feito por Deus, irmãos. Os leprosos derrotaram alguém? Não. Só foram na direção, que ali com certeza é o Espírito Santo que guiou, irmão. Terceiro, Deus luta nossas batalhas com arma que nós não compreendemos. Um exército inimigo forte, olha o que Deus manda, perturbação. O Senhor fez ouvir no arraial dos Círios ruído de carro e ruído de cavalo, como o ruído de um grande exército. Ele lutou uma batalha física, nosso Deus, com armas psicológicas sobrenatural. O poderoso exército, bateu em retirada. Olha o que Deus faz, irmão. Olha o que Deus cria. Se fosse hoje em dia, tem que montar uma estratégia militar, tacar a bomba, tudo aquilo lá. Não, Deus só vai na mente, perturba lá. Há um espírito de loucura no meio daquele exército, todo mundo corre. E a salvação da descoberta pelos leprosos, hoje era descoberta em Cristo, irmão. É uma tipologia ali, uma simbologia. A salvação que Deus nos proporcionou através de seu Filho Jesus Cristo é algo sobrenatural, não cabe na mente humana. A salvação é um presente grandioso, extraordinário. Deus salvou Samaria sem a ajuda de nenhum homem. E a obra de expulsar o inimigo foi o próprio Deus que realizou. Aí entra Efésios 8, 9, capítulo 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. É Deus que fez tudo, é graça, é graça.
Como eu sempre digo, merecido vai estar escrito na porta do inferno. Na porta do céu vai estar graça. Você está aqui não é por seus méritos, não. É pelos méritos de Cristo que Ele pagou por mim e por você. No versículo 8, nós vamos ver aqui agora, irmão, uma reação egoísta diante da graça extraordinária. Versículo 8, o texto diz, ó, segundo Reis 7:8. E chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam. E tomaram dali prata, ouro, veste, foram e esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, dali também tomaram alguma coisa e esconderam de novo. Comeram e beberam. Deus satisfaz a nossa fome, irmão, espiritual. Deus satisfaz. O homem pode correr para um lado e para o outro, encontra satisfação na alma por Cristo Jesus, irmão. Como disse certo homem uma vez, há um vazio no homem do tamanho de Deus. Cristo é a nossa água da vida. Cristo é nosso pão da vida. Aí você vê aqui, ó, o risco de privatizar a graça de Deus. Pegaram prata, ouro, veste, esconderam. Voltaram na outra tenda, pegaram prata, ouro, veste, esconderam de novo. E aqui é o risco de privatizar a graça do nosso Deus. O perigo que todos nós cristãos corremos é que depois de satisfeito, começamos a pegar prata, ouro, roupa e esconder. Esse é um problema para o cristão que recebe as bênçãos de Deus e as trata como propriedade privada. Esse é um problema da igreja do século XXI. É o meu problema, é o teu problema, meu irmão. A prata representa a sabedoria, o conhecimento que recebemos. Muitas vezes só guarda para você, não fala para ninguém que está perdido. O ouro representa os dons espirituais, os tesouros da presença de Deus, que você não fala para ninguém. As vestes representam a nova identidade, a veste de justiça que recebemos de Cristo. A tenda é um culto, um congresso, uma conferência, uma festividade. Muitos de nós estamos vivendo exatamente como os leprosos, do versículo 8, irmão. Fomos salvos, comemos, bebemos, e agora vivemos de uma tenda para outra, de uma bênção para outra. Um culto, um congresso, uma festividade, parece até aquilo que aquela menina cantou, que muita gente não gosta, mas é a realidade crua e nua. Fazemos culto para nós mesmos, festividade para nós mesmos, estamos embriagados, irmãos. Embriagados. Congresso mais congresso, festividade mais festividade. E cadê para nós levar a santa palavra para quem está perdido? Tem um povo em Samaria morrendo de fome. Tem um povo em Samaria perdido, que necessita que eu e você abra a boca e pregue que Cristo salva, que Cristo cura, que Cristo liberta. Deus não nos abençoou para que nós se tornássemos acumuladores espirituais. Ele nos enriqueceu para nós sermos distribuidores, irmão. A paz que Ele nos deu não é só para nós, é para ser levada àqueles que vivem em ansiedade. A alegria que Ele nos deu não é só para nosso deleite, é para ser compartilhada com os que choram. A salvação que Ele nos deu é para ser anunciada, para mais pessoas serem salvas. A provisão da nossa casa não é só para nosso conforto, é para abençoar quem tem necessidade. Se nós escondemos as bênçãos de Deus que Ele nos deu, estamos evangelizando errado. Estamos fazendo tudo errado, não entendemos nada do que é evangelho. Estamos fazendo semelhante o evangelho de fariseu. Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos maná para nós, oramos por nós e pelos nossos. O reino virou negócio. É a verdade, é um tapa na nossa cara. Mas nós gastamos mais com coisas dentro da congregação para festividade para nós do que para resgatar quem está perdido. E achamos que Deus se agrada desse tipo de coisa? Deus não se agrada. Eu imagino Jesus chegando hoje em dia nos grandes templos, prata, ouro, melhor lá dentro, e lá fora, gente morrendo, por falta da palavra espiritual, por falta de anunciarmos a boa nova. E Ele já nos deu prata, ouro, veste. E agora nós temos que abrir a boca e levar para aqueles irmãos que estão perdidos. No versículo 9, só que aí vem um despertar da consciência para a missão, que eu oro a Deus que Deus desperte vidas aqui dentro. Eles estão lá, cheios, empantufados, segundo o Reis 7:9. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem, este é dia de boas novas, e nós calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei.
depois de se fartar e esconder o tesouro, no versículo 8, algo muda, irmão. A euforia inicial dá lugar a uma profunda convicção. O Espírito Santo os guiou a isso. Eles disseram, não fazemos bem. A santa insatisfação, irmão. Os leprosos tinham tudo, comida, tinha tudo ali dentro. Mas de repente caiu um peso sobre eles. Está errado. Nós está aqui, muita gente humilhou nós lá. Ó. Muita gente rejeitou nós lá. Mas vamos lá falar para eles. Hoje é dia de boas novas. Esse incômodo que os leprosos sentiram é o chamado de Deus, empurrando do versículo 8 para o versículo 9. Deus estava dizendo a eles, vocês estão agindo errado. Não estão agindo certo. Aí eles disseram, este é dia de boas novas. Os leprosos não nomearam, irmão, momento. E essa palavra aqui, boas novas, irmão, significa evangelho no grego, que é boas novas também. Em essência, ele estava dizendo, hoje é um dia de evangelho, hoje é um dia de boas notícias. Vamos anunciar a casa do rei. E eles se levantaram, irmão, e foram lá contar a boa notícia. E que boa notícia é essa também que nós podemos contar? Que você já recebeu, eu já recebi. O inimigo já foi derrotado. A dívida já foi paga. Cristo ressuscitou. O túmulo está vazio e Ele está voltando. Anuncia. Devemos anunciar. Esse é o grito de Deus para a igreja de hoje em dia. Evangelizem. Anuncie as boas novas. Eles disseram, se nós calarmos, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal não sobrevirá. O pecado da omissão, irmão, é perigoso. Você pode ficar calado, mas a igreja vai dar conta também do que deixou de falar, do que deixou de fazer. A maior tragédia não são as coisas erradas que a igreja faz, mas as coisas certas que ela deixou de fazer. O silêncio da igreja do século XXI, irmão, tem sido escutado no inferno. Porque é incrível, principalmente aqui no Brasil. Tem tudo para fazer um grande avivamento, virar essa nação de ponta cabeça. 12 homens em Jerusalém viraram Jerusalém de ponta cabeça. Está na Bíblia. Vocês estão virando Jerusalém de ponta cabeça. 12. Como John Wesley, se não me engano, ele falou, me dá 12 homens cheios de Deus, que não temem nada, somente a Deus, que tacarei fogo no meu país. E ele tacou. Avivou o país. O que está acontecendo com nós, irmão? Que nós só covardamos falar de Cristo. E eles se levantaram e foram, irmão. De excluído viraram embaixadores, irmão. Embaixadores, porque vamos lá falar com o rei. Todo mundo deu ouvido para aqueles 4 leprosos. Estou adiantando, já deu horário, irmãos. No versículo 10 aqui, o último aqui, é o impacto da evangelização. Segundo o rei 7:10, vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, anunciaram, dizendo, fomos a Arraial dos Círios, eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, e jumentos atados, e as tendas como estavam. Vieram, irmão, é a fé que faz eles andar. O sentimento ali de, tenho que fazer algo. Então eles foram anunciar, a distância entre o versículo 9, agora vamos, anunciemos, e o versículo 10, vieram e bradaram a distância que muitos cristãos não estão percorrendo. Até quando vai ficar a teoria e não vai fazer a prática? Até quando vai falar de missão e não fazer missão? Até quando vamos louvar sobre missão e não fazer missão? Até quando vamos fazer uma coisa e não fazer? Bastou. É hipocrisia, se chama isso. Até quando ficaremos na teoria e não faremos a prática? Até quando ficamos falando, eu fiz, eu fazia? Não. Deus quer hoje, faça hoje, agora. O momento é hoje. Bradar aos porteiros da cidade. Sabe o que isso aqui significa? Comece onde você está. Fale com os porteiros. Sabe o que é o porteiro? Teu vizinho. Sabe o que é o porteiro? O cara do Uber, que você pega o Uber com ele. Sabe o que é o porteiro? O cara dentro do mercado. Sabe o que é o porteiro? O colega de trabalho, o colega da faculdade. Esse é o porteiro. Não precisa ter grandes congressos, nada não. Deus quer que você abra a boca e pregue para o porteiro que aparece na tua vida. Fomos a Arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem.
E aqui nós vemos a simplicidade do evangelho, irmão. Olha o que eles disseram. Fomos ao arraial dos sírios, lá não tinha ninguém, nem voz de homem. Isso aqui significa para nós a simplicidade do evangelho. O evangelho não precisa ter teologia, nada disso não, irmão. É só anunciar Cristo. A mulher samaritana, conheci um homem que me disse tudo da minha vida. A aldeia inteira ganha para Cristo. A simplicidade, abra a boca, pregue, fale de Cristo. O seu testemunho é o maior poder que pode falar sobre Jesus Cristo. O seu testemunho, o que Deus tem feito na tua vida. A mensagem dele foi incrivelmente simples. Fomos ao arraial, lá não havia ninguém, nem voz de homem. Era um relato direto de antes e depois, irmãos. Outro ensinamento desse versículo ainda. Porém, só cavalos atados e jumentos atados. E as tendas como estavam dantes. E aqui é a evidência do que você falou. Do que eu e você prega para os incrédulos. Eles vão vir olhar se tem tendas abandonadas, se tem cavalos atados. O que isso quer dizer, Clébis? O modo de vida antigo. Eles vão olhar se realmente se deixou, se largou a prostituição, se largou a mentira, se largou o jeito de caloteiro, se largou o crime. Eles querem ver evidência. Vamos lá ver se existe mesmo aí isso que eles estão falando. O que você prega tem que ter evidência de que Cristo está na tua vida. As pessoas vão olhar se realmente ele está falando a verdade. Tem que ter evidências. O evangelho, irmão, não é teoria, não é prática. E tem evidência que o nosso Cristo liberta, purifica e salva. E aqui para finalizar, quando nós lemos a continuação da passagem, vemos que o povo de Samaria foi poupado. Vemos que a palavra de Deus se cumpriu conforme falado pela boca do profeta Eliseu. Do mesmo jeito, irmão. O incrédulo morreu, pisoteado, porque não crê na profecia de Deus. E a pergunta que essa história deixa ecoando em nossos corações hoje é: em qual versículo nós estamos vivendo? Se está no versículo 8 ainda, apenas desfrutando e escondendo o tesouro para você mesmo? Ou já foi despertado para o versículo 9 e 10? Toca o nome do teu irmão aí, não precisa fazer isso não, mas pergunta para ele. Está no versículo 8 ainda ou vai partir para o versículo 9 quando, meu irmão? Quando vamos partir para o versículo 9, versículo 10? Vamos sair do 8, da teoria, e vamos para a prática, no nome de Jesus. Amém? Se coloca de pé, meus irmãos, vou orar para finalizar. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, por essa rica